capítulo 12 de Romanos, versículo 2, Paulo fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. Você só vai experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus quando você renovar a sua mente. O seu espírito, ele torna-se vivo quando você aceita Jesus e reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas a sua mente, o seu psique precisa de renovação diária, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só assim que a gente vai mudar de nível em Deus, é só assim que a gente vai entender um pouco mais acerca de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, queridos. Buscar a vontade de Deus é buscá-lo em primeiro lugar. Buscar a vontade de Deus é buscá-lo reconhecendo que Ele começa a fazer uma obra dentro de nós. Mateus capítulo 13, versículo 33, Jesus fala de uma parábola do reino de Deus, que é semelhante ao fermento de uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ou seja, você não consegue ver aquilo que o fermento faz dentro do bolo, mas você consegue ver o resultado que o fermento provoca ali, nesse processo de fermentação. Assim é o reino de Deus. As pessoas não conseguem ver Jesus fisicamente em você, mas conseguem ver o resultado que Jesus provoca dentro de você, e é manifesto cada dia que a gente vai vivendo e andando com Ele. Há resultados do reino de Deus que se manifesta dentro de nós, porque Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, mas o reino de Deus estaria dentro de nós. O reino de Deus está em mim, está em você, queridos. O reino de Deus, ele começa uma mudança não de fora para dentro. O reino de Deus começa de dentro para fora. Essa é a verdadeira e mais significante mudança. A mudança que você precisa e que eu preciso não está fora, está dentro. O reino de Deus já começou a ser instalado em você, a partir do momento que você aceitou Jesus e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E aí sim, a mudança acontece, se você der lugar a Ele. Porque o reino de Deus também é tudo aquilo que diz respeito ao domínio de Deus, ao governo de Deus. Ou seja, aonde o reino de Deus se estabelece, ali há domínio, ali há governo. Ali sim, o reino de Deus está governando todas as coisas. Se você de fato tem o reino de Deus na sua vida, então Deus deve governar a sua vida, deve governar a sua casa, deve governar tudo que você tem, porque o reino de Deus de fato se manifesta aí. O reino de Deus começa a se manifestar aonde Ele tem liberdade para se manifestar. O reino de Deus começa a provocar mudanças aonde Ele tem liberdade. Paulo disse em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus provoca uma mudança dentro de nós. O reino de Deus exerce uma influência poderosa quando a gente permite Ele trabalhar em nós. A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para nós nessa noite: nós temos dado espaço para o reino de Deus se manifestar, assim como essa parábola do fermento que uma mulher pegou e colocou no bolo, e houve um resultado ali? Porque a gente vê pessoas aonde é muito notório o reino de Deus ali naquela vida, porque aquela pessoa, ela não é mais a mesma desde o dia que ela permitiu o Espírito Santo começar a guiá-la e a levá-la a um nível maior de intimidade com o Senhor. O reino de Deus, Ele traz isso para mim e para você. Basta tão somente, queridos, que a gente permita o reino de Deus trabalhar. Traz uma cultura, a cultura do reino de Deus. Tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo.
Porque se fosse deste mundo, os meus pelejariam por mim. Mas o reino de Deus, ele se manifestou de uma forma invisível. Mas é através da nossa vida que ele vai ser externado. Você já orou por alguém e essa pessoa já foi curada, por exemplo? Você já orou por alguém e essa pessoa já foi liberta, por exemplo? Você já orou por alguém e o espírito maligno saiu dessa pessoa? Isso é evidência do reino de Deus na sua vida.